uma das coisas que vocês sabem, né, que eu leio livro, leio original de uma tonelada de gente, e tem algumas coisas que acontecem repetidamente. Então, eu gosto de dar as dicas para as pessoas evitarem. Vou falar hoje de 3 erros muito comuns de autores iniciantes, mas muito comuns mesmo. Tanto de ficção quanto de não ficção. O primeiro erro, e eu espero que vocês passem a evitá-lo, é complicar a escrita. Tem muita gente que acha que escrever é escrever difícil. É escrever de uma forma diferente da que você usa para se comunicar. Não é não, Silvio? Pois é, quando a pessoa começa a rebuscar demais o texto, fica esquisito. E além disso, né, Laura, às vezes a pessoa começa a usar palavras que ela nem usa no dia a dia, né, e começa a se enrolar com a escrita. Justamente. E não é um nem dois. Eu pego aqui um monte de originais de autores que tentam complicar e acho que procuram no dicionário de sinônimos. Então, em vez de dizer parar, usa algum conter, mas de repente conter não é sinônimo exato, né? Nossa, eu vejo vira e mexe palavras complicadas, extasiar-se por espantar-se, por exemplo. Pigarrear, a pessoa não sabe o que é e acha que é tossir, não é exatamente, né? Ou seja, a pessoa vai procurar palavras no dicionário de sinônimos achando que é sinônimo perfeito e que pode usar igualzinho ao que usaria a palavra original. Fica um horror. Tanto na ficção quanto na não ficção. Tem muita gente que acha que está escrevendo um livro de não ficção e precisa complicar. Então, não pode dizer tal coisa é assim. Não. Começa, rebusca, enrola, põe ao contrário, inverte e tal. Gente, isso é tenebroso. Por quê? O objetivo da escrita é ser clara, tanto na ficção quanto na não ficção. Na não ficção, o objetivo é explicar algo muito claramente. Na ficção, é contar uma história de maneira que a pessoa compreenda o que está acontecendo. Não é interessante você colocar palavras esquisitas, a menos que isso tenha um propósito. Então, eu recomendo a vocês, como escritores, é altamente interessante que vocês conheçam muitas palavras, sim, tenham vocabulário extenso, para escolher a palavra mais precisa. Então, na sua escrita, é muito interessante que você busque a precisão, ou seja, você descreva algo com exatidão. Você não deixe vago, você não deixe sujeito a interpretações se é algo que você quer esclarecer ao leitor. Isso é muito interessante, então é legal você saber as nuances das palavras. Qual é a diferença entre parar, deter-se, conter-se, contendo? Porque ela gostaria de fazer algo. Deu problema lá, né? Tá suspenso? Voltou. Então, isso sim é bom. É bom você pesquisar a palavra certinha para dar exatamente a mensagem que você quer. Agora, usar palavras para complicar, totalmente não. Não façam isso. E na dúvida, né, Laura? Na dúvida em qual palavra que você vai usar, qual termo, vai no mais simples. Né? Isso. Exatamente. Vai na bola garantida, né? Sim, vá no mais simples. Como eu disse, podendo ser preciso, seja preciso. Simples e preciso. Mas é melhor ser simples. Sempre. Tem um segundo erro que eu já comentei aqui de outra forma. É um erro que costuma paralisar as pessoas. Tanto na ficção quanto na não ficção. Que é, pessoas que estão escrevendo pela primeira vez, muitas vezes criam um projeto grande demais, ambicioso demais, aberto demais. Um livro de 1000 páginas, por exemplo.
Isso. Então, se é não ficção, elas vão explicar tudo desde a Idade Média sobre aquele assunto. Se é um livro de ficção, é um livro de ficção com 57 personagens, 3 dinastias, um mundo inventado, e sabe-se lá mais Deus o quê. Inventa a língua, inventa todo um planeta. Sim. Tudo bem você se divertir em inventar algo, mas se inventar muita coisa, é muito fácil com que você se perca. Não só isso, é muito fácil com que a história fique desigual. Idem na não ficção. Você abre demais o escopo, é muito possível que uma área de análise fique fraca, enquanto outra fique mais aprofundada. É bem mais interessante, nos dois casos, fechar o foco. Então, você vai explicar algo, explique algo focado, feito laser, que vai ajudar alguém precisamente em uma coisa. Se você vai contar uma história, pense em contar uma história com 3, 4 personagens. Pense em contar uma história num cenário que você conheça, numa língua que você conheça. Quanto mais... Aí a minha sugestão, Laura, é quanto mais iniciante você for, se é seu primeiro livro ainda, quanto menos coisas tiver para você se preocupar, né? Menos cenários, menos personagens, é mais fácil de você controlar e enriquecer cada um desses elementos. Justamente. Então, assim, em vez de você criar muitos elementos com poucos detalhes, detalhe o que você tem de pequeno, né? Que você acaba enriquecendo a história, não se perde no meio do caminho, não deixa a ponta solta, fica mais difícil de deixar a ponta solta. Isso. E também é mais fácil trabalhar a tensão, ou seja, não deixar chato. Porque é muito fácil, você está contando 1000 coisas, você acabar deixando uma delas chata. Então, uma linha narrativa apenas, grandes histórias já foram escritas com uma linha narrativa apenas. Grandes histórias já foram escritas com poucos personagens, pessoas. Vide O Velho e o Mar, por exemplo. Um homem e um peixe, né? Não há problema em contar grandes histórias com poucos personagens. Eu recomendo, é mais fácil e você pode tanto se exercitar inventando coisas com poucos cenários, poucos personagens, como justamente como o Sidney estava dizendo, é mais difícil você se perder, ou seja, é mais fácil você controlar o resultado. Então, esse é o segundo erro muito comum de autores iniciantes que eu recomendo que seja evitado. E tem um terceiro erro que as pessoas esquecem. Isso é um conselho que é dado em todas as oficinas de literatura, em tudo quanto é lugar, mas, chega original no meu e-mail direto com esse problema, que é a abertura fraca. Pessoas, você não abre uma história com chatice. Você não vai explicar o passado do personagem, quem ele é, quem ele deixa de ser no primeiro parágrafo, um parágrafo cheio de explicações, nomes, coisas esquisitas, que o leitor não sabe ainda o que é. Não. Se é algo contemporâneo, você não vai abrir com uma cena, tipo, o sujeito levantou da cama, coisa chata, foi para a padaria. Não! Você começa com o asteroide já caindo na cabeça dele. Com ação plena. Porque eu vou dar até um exemplo prático disso. Por exemplo, você vai fazer um e-book e vai colocar na Amazon. A Amazon disponibiliza 10% do livro gratuitamente para a pessoa ler. Isso. E naqueles 10%, se você não for matador com o seu texto, você perde o leitor. E é um problema que às vezes você pode estar com venda baixa, justamente lá no seu e-book, justamente porque você não colocou um começo forte. Nesses 10% que a pessoa consegue ler, que está livre para ela. É aquele comecinho que vai convencer a pessoa de pagar pelo seu livro. Então, dá uma olhada. Outra coisa em e-book também, quando você tem muita enrolação no começo. Coloca prólogo, apresentação, colocando um monte de coisa gigantesca, você mata aqueles 10% só com burocracia do livro. Exatamente.
Eu vivo dizendo que ficção não precisa de prefácio, né? E nem apresentação, nem coisa nenhuma. Se você quer elogio de amigo, joga no final. Minha sugestão. Mas tem esse detalhe mesmo. Você coloca o e-book e às vezes a pessoa começa a folhear e ela não dá o tranco de querer saber o que é que vai acontecer com aquela história, não acha o problema interessante. Não, e muitas vezes não é que a história não tenha um problema interessante, mas é que o autor resolve explicar a situação antes de jogar o conflitão. E eu sugiro, ao contrário, conflito de cara, depois explica. Pé na porta, butinada. Exatamente. Soco no coração, voadora no pé da goela. Chega chegando. E não ficção, gente, sem relation também. Não ficção eu vou fazer isso por você. Muito claro, direto. Sim, na abertura. Não ficção, você vai aproveitar esse começo para fazer a sua grande promessa. Isso. O que seu livro de não ficção vai entregar? Exatamente. É isso que você vai explicar no começo do livro. Então, pensa nesses 10%, no caso da Amazon, porque a pessoa lendo e ela entendendo perfeitamente o que o seu livro vai entregar, ela vai pagar pelo seu livro. Ou então, isso, assim, ela não é o público do que você quer atingir, ela vai pular fora. Mas é melhor uma pessoa que não é seu público pular fora antes de ler o livro do que comprar e depois xingar você lá nos depoimentos. Então, gente, olha, clareza, preocupe-se em ser claro, preocupe-se em ser focado, nada de falar demais, contar demais, explicar demais, e abra com potência, força, arrombando a porta. 3 dicas para que autores iniciantes tenham mais sucesso. Essas dicas servem para todo autor, né? Com experiência ou sem, mas em geral é mais comum que autores sem experiência cometam esses erros. Tá? E ó, o Gustavo Araújo está levantando um ponto importantíssimo para começar uma história aqui, ó. Comece apresentando o psicopata da sua história dizendo que ele colocou o feijão por baixo do arroz.